A Dinamarca está em um dos piores momentos em número de casos, aliás, no pior momento, de longe em número de casos. Até aqui, até o começo do ano, final do ano passado, menos de 10% da população da Dinamarca tinha tido Covid, e pelo volume de testes que eles fazem, dá para afirmar isso com muito mais certeza do que aqui no Brasil. A gente tem 20 e tantos milhões de casos de Covid, mas o número de óbitos que a gente vê extrapolam para quase 100 milhões de casos de Covid no país, então muito mais do que isso. Dinamarca é uma coisa mais próxima. Mas apesar desse número recorde de casos, essa semana o país está decretando a volta ao normal. Vão deixar de fazer várias restrições contra a Covid e vão deixar as pessoas circularem e voltarem a seguir uma vida mais próxima do normal, ainda com máscara e outras coisas, mas com muito menos restrições. Por que existe esse racional lá? O que leva a essa tomada de decisão e o que isso nos conta sobre a saída da pandemia dentro das condições atuais? Bom, eles estão com os casos lá em cima, mas o índice de ocupação de leitos de UTI do país está caindo. Por que o índice de ocupação de leitos de UTI está caindo? Porque a maioria das pessoas que tinha sido internada na UTI lá tinha sido internada na onda de Delta. E agora está ou recebendo alta ou óbito, mas a maioria alta, não é muito a alta que a gente via em certos hospitais aqui no Brasil. E estão saindo do hospital e estão se resolvendo. Então a Omicron hospitalizou muita gente, porque as pessoas testam positivo, vão parar no hospital e outras coisas, mas ela não internou tantas pessoas na UTI. E porque entre a Delta e a Omicron agora, a Dinamarca seguiu vacinando. Hoje, a população dinamarquesa está em mais de 80% da população com pelo menos 2 doses e 61% da população na 3ª dose já. 61% da população. É muita gente. Se você olhar para o grupo mais velho, é quase todo mundo. Quem está não vacinado aí com 3 doses são as crianças que começaram a vacinar agora, são os mais novos que foram vacinados recentemente, por aí vai. Com esse índice todo de vacinação, o vírus ainda circula, porque a Omicron consegue infectar vacinados, mas as pessoas não são internadas, não são hospitalizadas, não vão para a UTI. Então o que eles estão vendo, graças aos testes, ao acompanhamento, aos números transparentes e a uma população que se vacinou tanto, é que tem muito caso, mas não tem tanta gente precisando de hospital, tem menos gente ainda precisando de UTI, então a gente pode dar uma normalizada. Não é a situação brasileira. A situação brasileira é a UTI enchendo. A situação brasileira são os números de óbitos subindo. A situação brasileira são poucas pessoas ainda na dose de reforço. Mas na situação da Dinamarca, isso faz sentido. Lá, segundo quem tomou essa decisão, vou pegar a palavra deles para repetir para vocês aqui. Se tiver alguém aí me assistindo que está na Dinamarca, que vai discordar disso e vai explicar para a gente melhor a situação, por favor, os comentários estão aqui. Mas, segundo eles, rolou essa conversa com a população, porque o Ministério da Saúde lá é transparente, eles estão dando os números, estão informando as pessoas constantemente de que, para quem tomou as 3 doses, a proteção está muito boa. Os idosos estão informados de que eles continuam correndo bastante risco com a Covid, apesar das 3 doses. Então, ao contrário dos mais novos e de outros, eles ainda precisam se cuidar bem mais. Estão informados disso. Segundo eles, os números de casos de Covid longa nas crianças são baixos, principalmente porque as crianças estão sendo vacinadas, e esse é o número que eu acho mais controverso aí, porque tem menos evidência, porque a vacinação infantil é muito recente para a gente falar isso, mas entre a população adulta, os números já indicam isso, que as pessoas que estão vacinadas têm menos chances. Quem está vacinado e pega a Covid tem menos chance de ter sequela da Covid, que é a Covid longa, depois disso. Então a população está informada, se sente segura e com base nessa segurança e nessa informação que a população recebe, eles estão se sentindo à vontade de, com o número de casos, óbitos e UTIs atuais, voltar a funcionar. Lá, como aqui inclusive, a maioria da população estava muito mais preocupada com a ocupação de UTI do que com o número de casos e outras coisas. E como a ocupação de UTI está baixa, eles acham que dá para seguir com o número de casos atuais. Então, isso é um país que vacinou muito seguindo nessa situação. E vocês vão ver isso sendo jogado, como foi a Suécia, como se fosse uma realidade projetável para o Brasil. E lembro vocês de que não é. Mas lá, sabendo disso, vendo esses números aqui, falando, bom, a fatalidade vem caindo, tá tudo muito bem, a gente pode abrir e deixar isso ser uma gripe que vai morrer mais gente, que é mais letal do que a gripe ainda, mas que a gente acha tolerável
economicamente melhor funcionar dentro disso. Dentro de números informados, dentro de uma coisa discutida. Aqui no Brasil, infelizmente, eu sou a pessoa que está informando, eu e outras, tá? Não tô querendo matar essa bola no peito e falar que eu sou o único aqui, não. Mas não tem fonte oficial informando sobre o que está acontecendo. Então, você ouviu algum pronunciamento do ministro hoje sobre a BA2, sobre a Omicron, sobre a situação da Covid no Brasil, no mundo? Eu não ouvi. Você está me ouvindo aqui, infelizmente. Então, aqui a gente não tem essa conversa adulta do que acontece e o quanto seguro é ou não a coisa. Tá? As pessoas aqui no Brasil estão se sentindo mais seguras por desinformação sobre o vírus e estão com mais medo de vacinar as crianças do que a doença causa de fato. Então, infelizmente. E nos nossos números oficiais, vou trazer para vocês para comparação com o Reino Unido, a fatalidade por infecção aqui estava acima de 3% e agora está caindo para menos de 1%. Tá? O Reino Unido ele chegou no máximo aqui. Ó. O nosso número já foi muito maior. Por que já foi muito maior? Porque o vírus é mais letal aqui no Brasil? Não, porque a gente detecta menos infecção. A gente testa menos, sabe menos o que está acontecendo. Então esse é um dos números que eu consigo trazer para vocês para dizer que uma decisão aqui no Brasil vai ser menos bem informada, sem falar na comunicação oficial, do que uma decisão na Dinamarca, no Reino Unido e nesses outros lugares. Então é difícil. Em outros países tem outras realidades. Por exemplo, Israel está de novo agora vendo uma onda de óbitos comparável com o pior momento de 2020, com momentos bem graves em 2021. Por quê? Mas Átila, Israel está na 4ª dose de vacina. Como que eles estão na 4ª dose e estão vendo esses números de óbitos tão altos? Porque Israel, ao contrário da Dinamarca, é um país onde você tem uma grande desigualdade de vacinação. 65% do país tomou 2 doses de vacina pelo menos, tem muita gente aí dentro que tomou 3, estão indo agora para a 4ª dose de vacina, mas tem 35% da população de Israel que não se vacinou e não vai se vacinar. Em grande parte, discussão do xadrez verbal, se eu estiver desatualizado, quem está em Israel, por favor, me corrija, mas até onde eu sei, até onde eu me informei, se isso não mudou, grande parte de judeus ortodoxos que não querem se vacinar. Então, ao contrário da Dinamarca, em que a população sem o regime vacinal completo são os mais novos, porque ainda não chegou as vacinas neles, até o Brasil, em grande parte, o Israel está muito mais próximo de uma situação como a dos Estados Unidos, que você tem parte da população muito imunizada e uma parte convive junta da população que não se vacinou mesmo. E aí, dar uma 4ª dose de vacina para quem já se vacinou é como se você tivesse um incêndio e você só jogasse água de um lado desse incêndio. Você pode jogar água o quanto você quiser, que enquanto o outro lado estiver queimando sem vacina, na hora que você parar de regar a água aqui, o fogo volta. E aquele fogo não se extingue lá. Então não tem jeito. Cada dose que Israel der nos não vacinados vai fazer muito mais diferença do que uma 4ª, 5ª, 6ª, 10ª dose nos não vacinados. A mesma coisa que no Brasil, tá? Levar mais vacina para o interior do país que não se vacinou faz muito mais diferença do que você tomarmos uma 3ª dose. Toma, você vai se proteger mais, faz muita diferença, mas para os casos no país, faz muito menos diferença. Então, Israel, apesar de estar entrando na 4ª dose agora, vai ver mais óbitos proporcionalmente do que a Dinamarca, que não está na 4ª dose. Por quê? Porque tem essa população não vacinada que segue pegando Covid e morrendo e pronta para transmitir Covid para os vacinados quando a imunidade deles começa a cair, porque a vacina não dá anticorpo lá no teto para sempre, senão é um milkshake de anticorpo no teu sangue. Uma hora esse nível cai e você volta a ficar pelo menos um pouco vulnerável a pegar o vírus. E aí a doença está presente ali por causa dos não vacinados, onde o vírus se estabelece e circula muito mais. Então, essa realidade de reabrir de acordo com o número, falando, olha, a fatalidade caiu bastante o suficiente para a gente voltar a funcionar e tira as restrições como alguns países europeus estão fazendo, depende da realidade dos países. Aqui no Brasil, a gente provavelmente vai ver isso acontecer antes do indicado, se já não estiver acontecendo, apesar do número altíssimo de mortes. Então aqui, principalmente, mas nos outros países todos, você que é idoso, toma a sua dose de reforço, se protege e se cuida, porque vai estar tudo funcionando aqui muito antes de ser seguro para você, porque a gente não tem essa discussão no nível legal, onde está todo mundo informado. E você que tem os seus filhos, se preocupe em vaciná-los, porque a vacina está chegando para eles, se já não chegou. E, como eu já disse em várias outras lives, se o vírus está circulando entre os mais velhos, ele vai circular entre os mais novos também, e o que era um problema raro começa a se tornar mais comum. É nesse ponto em que a gente está no mundo de transformar a Covid
numa gripe graças às vacinas. Ainda não é uma gripe, ela ainda mata mais do que a gripe, ela ainda causa mais casos do que a gripe, mas está uma coisa agora muito mais controlável a ponto de alguns países poderem falar, vamos funcionar assim mesmo e pau na máquina.